Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023. E vamos fazer um estudo adicional da lição de número 9 do nosso trimestre, cujo tema foi Missão em favor dos poderosos. O texto que serviu como base para o nosso estudo essa semana foi Mateus 16, verso 26, que diz assim: De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo hoje, eu gostaria de orar pedindo ao Espírito Santo para que estivesse conosco. Antes da oração ainda, um agradecimento especial a você que tem acompanhado o estudo da lição da Escola Sabatina conosco aqui pelo canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, aqui no YouTube. Eu não sei se você, de repente, estuda por uma outra rede social. Tem muita gente que estuda pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Continue estudando. Se está funcionando para você, é isso que importa. Mas se você puder fazer um grande favor, dá uma chegadinha até o canal no YouTube. Se inscreve ali no canal. Aperta ali o sininho para você receber as notificações a cada dia quando os vídeos são ali postados. E ao mesmo tempo compartilhe esses vídeos com os seus contatos. Isso ajuda muito para podermos chegar ainda mais além. Ok? Vamos orar então? Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Nessa semana estudamos sobre o ministério em favor dos ricos e poderosos. Te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos entender como podemos alcançar essa classe tão negligenciada. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos aqui para o nosso guia de estudos, 2 parágrafos vão aparecer aqui. Um deles é do autor da lição, que diz assim: Jesus ama os pobres e os ricos. Ele morreu por príncipes e por indigentes e conhecia a maneira mais eficaz de alcançar o coração. Ele advertiu: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Somos desafiados, entretanto, a alcançar pessoas poderosas com o Evangelho de Cristo. Elas precisam tanto de salvação quanto qualquer outra pessoa, mesmo que, infelizmente, não percebam isso por causa da segurança que acreditam que a riqueza lhes ofereça. É bem verdade que quando olhamos para os ricos e poderosos da terra, muitos deles têm dificuldade de poder, de alguma forma, se apegar a Cristo Jesus, ou sentir ou se abrir a possibilidade de preencher o vazio do seu coração com Cristo Jesus e com o seu Evangelho. Talvez porque tenham sofrido muito no decorrer da sua própria existência com pessoas mal intencionadas que se aproximam com segundas intenções. E se você parar para poder pensar nesse tempo, como o inimigo tem sido astuto, principalmente através da teologia da prosperidade, quando vai trabalhando a ideia de que quando você vai para Deus, você faz um acordo com Deus e você vai ter muito mais do que aquilo que você tem. E muita gente bem intencionada tem ido até muitas dessas denominações neopentecostais e como resultado disso tem tido, na verdade, boa parte dos seus bens pilhados. E muitas pessoas endinheiradas ou pessoas com algum poder e autoridade que talvez não conheçam o que é o cristianismo, entendendo que tem muita gente séria desenvolvendo um trabalho em favor de Cristo Jesus, muitas denominações que são focadas na Bíblia, a palavra de Deus. Posso dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma delas, principalmente porque além de ter um evangelho para esse tempo, de ter a mensagem de Cristo, de advertência para esse tempo, preparando o mundo para o retorno de Jesus, ainda tem um método de administração que foi, sem sombra de dúvida, chancelado pelo céu. Um processo transparente, onde qualquer tipo de desvio é muito, muito, muito difícil. Por isso, quando você olha para a maneira como o inimigo tem trabalhado, utilizando até mesmo movimentos cristãos com o propósito de afastar as pessoas de Cristo, bem como do seu Evangelho, a gente tem que parar para poder pensar. Cristo morreu por todos, ele morreu tanto pelo indigente, como é dito aqui pelo autor da lição, como também pelos príncipes. Todos possuem as mesmas necessidades, a necessidade de preencher o vazio do seu coração.
Como poderemos chegar até eles? E há um texto de Ellen White que vai corroborar exatamente com isso, do livro A Ciência do Bom Viver, na página 125. Eu confesso que esse texto mexeu muito comigo, me colocou pensando. Olha o que ele vai dizer. Muito se diz quanto ao nosso dever para com os pobres negligenciados. E realmente devemos trabalhar com eles. Pessoas que passam por miséria, por dificuldade, por provas tremendas, pela ausência daquilo que é básico, temos que trabalhar com elas, temos responsabilidade com elas. Mas Ellen White continua. Não se deveria, porém, dar alguma atenção aos negligenciados ricos? Sim, ricos negligenciados. E ela continua. Muitos consideram essa classe um caso perdido. Milhares de ricos têm baixado ao túmulo inadvertidos. Mas por mais indiferentes que pareçam, muitos entre eles são almas oprimidas e também precisam de Cristo Jesus. E realmente, quando a gente para poder pensar, nós gastamos mais tempo trabalhando com aqueles que vivem em comunidades, aqueles que passam por todo tipo de dificuldades e problemas, mas pouco é feito por aqueles que têm mais recursos. Pouco é feito pelos ricos. Cristo morreu também por eles. O que podemos fazer diante desse mesmo quadro? Há um parágrafo que vai aparecer aqui no auxiliar do professor que diz assim: o verso para memorizar dessa semana faz parte do discurso de Jesus sobre o custo de ser seu discípulo. Em seus ensinos a respeito do discipulado, Jesus mencionou regularmente a necessidade de calcular o custo para segui-lo, que pode ser bastante alto. No texto de Mateus 16, 24 a 28 e Lucas 14, versos 25 a 33, são dois textos chaves para entender o ensino de Jesus sobre o que significa segui-lo. É importante notar que os seus ensinos sobre discipulado não falam sobre a malignidade do dinheiro ou sobre a perdição dos ricos. Simplesmente nos adverte para que não deixemos que nossas posses atrapalhem nossa busca por viver a eternidade com Ele. Nenhuma das coisas que o dinheiro pode nos proporcionar, prazeres, poder, renome, nos trará algum benefício definitivo se, por causa delas, perdermos a eternidade. É disso que Jesus está falando. Eu quero fazer um desafio para você. Amanhã, quando você tiver aí a oportunidade de poder compartilhar aquilo que você estudou na lição da Escola Sabatina dessa semana com as pessoas da sua classe, converse um pouco com eles sobre quão pouco tem sido feito por pessoas que possuem um pouco mais de recursos, pessoas ricas, e como igreja, nós podemos trabalhar para alcançar as pessoas que também são de uma classe mais elevada para o reino de Deus, porque elas também precisam de Cristo Jesus e do Evangelho. Vamos orar? Obrigado, Pai, por saber que todas as pessoas são privilegiadas por ter a oportunidade de receber o Teu amor, a Tua compaixão, o Teu cuidado. Queremos agradecer, inclusive, porque o Senhor se preocupa tanto com o pobre como também com o rico. Nos ajude a podermos nos preocupar da mesma maneira, Pai, e trabalhar por ambos. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que foi enviado por nosso canal, aqueles que estão no coração dos seus filhos. Responda de acordo com a Tua vontade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã vamos introduzir uma nova temática dentro da lição desse trimestre. Já será a lição de número 10, cujo tema será Missão em Favor dos Não Alcançados, parte 1. Eu estudo a lição, e você?